A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para você que não me conhece, esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Diácono Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vêncio Oficial. E eu quero desde já estar agradecendo a você que é inscrito no canal. Você que sempre tem nos apoiado, muito obrigado pelo apoio. E você que ainda não é inscrito, eu quero estar desejando as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E desde já eu quero pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação de sempre que houver uma postagem aqui no nosso canal. Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso, tá certo? E desde já agradeço a todos pelo carinho da audiência. E neste momento eu quero falar sobre um assunto, irmãos, que é um assunto muito interessante, muito importante, esse assunto. Mas, e antes aqui de nós entrarmos no assunto, vamos aqui para a vinheta e depois eu já entro falando sobre o assunto. Vamos para a vinheta. Você vai ouvir agora a palavra com o diácono Edmar Silva. Acabou. Fala, Edmar. Eu quero falar sobre um assunto que é um assunto muito importante e também um pouco polêmico. Esse assunto, meus amados irmãos, eu quero falar sobre a chamada nova ordem mundial, que é tão falada por muitas pessoas comentam sobre esse tema. E muitas das vezes tem pessoas que comentam sobre esse tema até mesmo de uma forma distorcida, de uma forma que não é a realidade. Por exemplo, tem pessoas que atribuem muitas coisas à nova ordem mundial. Por exemplo, eu já vi até pessoas dizer que muitas doenças que surgem no mundo é criada pela nova ordem mundial. Imagina aí uma coisa dessa. E há muitas pessoas, quando falam sobre a nova ordem mundial, elas atribuem a missão da nova ordem mundial o seguinte, de reduzir o número da população. Segundo eles, é um grupo de ilumináticos que estão unidos para diminuir a população, porque eles entendem que o número da população está muito grande e que no futuro, bem próximo, vai ser difícil até de governar tanta gente, né? Os governos estão preocupados com isso. Assim, diz as pessoas que falam sobre essa questão aí da nova ordem mundial. Diz que o objetivo da nova ordem mundial é esse, é diminuir a população. E o que acontece? Fica mais fácil dos governos governar as nações. E também o que acontece? Tendo pouca gente no mundo, então tem mais renda. Veja só o perigo, irmãos. Veja só o perigo aí da pessoa estar expressando coisas que, na verdade, muitas delas são teoria da conspiração.
Por exemplo, há pessoas que atribuem à nova ordem mundial a questão aí das vacinas. Por exemplo, fala que as vacinas é para cancelar CPF. Você entende, né, o que eu estou falando aqui, a palavra cancelar CPF, né? Que as vacinas é para cancelar o CPF das pessoas, porque eles querem diminuir a população mundial. As pessoas falam muito isso. Então nós vemos muitas coisas, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a questão da nova ordem mundial. Mas eis aí a questão. Será que na verdade essa nova ordem mundial existe? Ou o que existe mesmo é a velha ordem mundial? Ou será que essa nova ordem mundial ela vai existir no futuro, que agora não existe, mas que vai existir? Então eu quero pedir a você assim para você deixar o seu comentário, tá certo? Deixe aí o seu comentário, o que é que você acha sobre essa questão. Eu vou falar aqui sobre essa questão da nova ordem mundial baseado na Bíblia Sagrada, irmão. Na Bíblia Sagrada, é claro que, na verdade, quando a gente vai olhar essa questão da nova ordem mundial para os nossos dias de hoje, na verdade o que existe é a velha ordem mundial. Desculpa aí, irmãos. Na verdade, o que existe é a velha ordem mundial. É o chamado assim, ó. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O que a gente vê é isso, né? Nada além mais do que o que sempre existiu. É claro que teve algumas melhoras nessa questão aí, né? Teve algumas ordenâncias diferenciadas, mas se você for analisar as melhoras, muito pouca. Muito pouca mesmo, muito pouca. Um exemplo, naquela época, por exemplo, quando Jesus ele andou nessa terra, naquela época existia o império, era chamado o Império Romano. E hoje nós sabemos que não é diferente. Hoje existe o império, só que porém de uma forma diferente, né? E a gente sabe quem é que comanda o império, né? A gente sabe quem é a nação que comanda esse império, né? A gente sabe quem é. É claro que comanda de uma forma disfarçada, como se não estivesse comandando, mas comanda, né? Todo mundo sabe. Inclusive tem um presidente aqui do Brasil, um ex-presidente daqui do Brasil, que sempre estava batendo nas autoridades dessa nação, falando coisa, e aí desses tempos para cá ele deu uma parada. Então significa o quê? Significa que ele já deve ter recebido um alerta, dizendo, olha, fique quieto, né? Então é isso aí. Então é isso aí que a gente percebe que existe, eu não digo a nova ordem mundial, mas a velha ordem mundial, só que porém com alguns diferencial, algumas coisas diferentes. Mas essa nova ordem mundial ela vai existir, só que vai existir de forma perversa, de forma cruel. E nós vamos meditar aqui na Bíblia. Nós vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Nós vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Lembrando, eu vou falar aqui para os amados irmãos que nós temos que ter cuidado com as teorias da conspiração, irmão. Nós temos que ter cuidado. Esse negócio de dizer que a nova ordem mundial é para reduzir o número de pessoas. Isso não existe, irmãos. Isso aí é conversa. É só teoria da conspiração. Esse negócio de essas vacinas criadas pela nova ordem mundial, não sei o quê. Tudo isso aí é teoria da conspiração. Não passa disso. E às vezes a teoria da conspiração tem isso. Você fala alguma coisa e muitas das vezes algumas coisas que você fala
tem uma certa lógica. Mas quando você vai analisar a fundo mesmo, no profundo, você vê que não passa de teoria. É a mesma coisa do ateu. O ateu, ele diz que não acredita em Deus. Se você for olhar, olha só, isso é grave, irmão, o que eu vou falar. Eu acredito em Deus, é claro, né? Se eu não acreditasse em Deus nem gravando esse vídeo, eu tava. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Só para você entender o que é a teoria da conspiração. Um exemplo. O ateu, ele diz que não acredita em Deus. Você sabia que algumas coisas que o ateu fala, alguns motivos que ele fala que não acredita em Deus, você sabe que tem lógica? Pois é, né? Tem lógica. Mas quando você vai analisar no profundo mesmo, no contexto, você vê que não passa de teoria da conspiração. Então é por isso que nós temos que ter cuidado com essa questão dessa falácia que as pessoas sempre falam com relação à nova ordem mundial, que a nova ordem mundial vai fazer isso, que fulano de tal pertence à nova ordem mundial e que não sei o que mais lá. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque muitas das vezes ele está falando e tem algumas lógicas no que ele está falando. Mas não é porque tem lógica que é a realidade. Entendeu? Então a questão é essa. Mas nós vamos aqui para a Bíblia Sagrada e eu vou falar sobre essa nova ordem mundial que vai vir de acordo com a Bíblia Sagrada. Aqui Apocalipse, capítulo 13 e o versículo de número 11 a seguir. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11 a seguir. Aqui diz assim, a palavra de Deus. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Aqui está falando sobre autoridade, entendeu? Aqui está falando sobre autoridade. Aqui nessa visão, o apóstolo João falando que ele viu, né? Ele falando aqui. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Chifre significa a autoridade, né? Eles, como é que diz, dominava. O chifre significa isso. O chifre significa autoridade. Ele tinha autoridade como, no caso, como se fosse dois reinados, melhor dizendo, entendeu? E aí diz assim, e no versículo 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habita adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aí, tá vendo aqui? Então, na verdade, tem a primeira besta que tem mais autoridade do que essa segunda, entendeu? Tem mais autoridade. E aqui as pessoas vão ser forçadas a adorar essa besta. Então veja aqui, tá? Aqui é sobre nova ordem mundial. E quando é que vai acontecer isso? Depois eu falo. Aqui o versículo número 3. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Olha só, versículo
de número 13. Aqui falando, né, que essa besta faz sinais. Olha só, sinais e prodígios, fazendo até mesmo fogo descer do céu até a terra, à vista dos homens. Quer dizer, na verdade, esse fogo do céu era só um engano, né? Na verdade, é o engano. É o chamado truque, entendeu? É o truque. É os sinais, sinal mentiroso, na verdade, o sinal mentiroso. E diz assim, versículo 14, e engana, ó, tá vendo aqui como é sinal de mentira? E engana os que habita na terra com sinais que lhes foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habita na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Quer dizer, olha só, aqui está falando sobre questão. Veja bem, irmãos, aqui na verdade o que a gente vê é uma autoridade que vai ser exercida por essa besta, a ponto dela criar uma imagem, uma imagem, e todos vão ser obrigados a adorar a imagem da primeira besta, que foi ferida com a espada, ferida na cabeça, mas foi curada, né? Foi ressuscitada essa besta, a primeira besta. E o que acontece? As pessoas vão ser obrigadas a adorar a imagem da besta. Aí o versículo 15 diz: foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse muitos todos os que não, ou seja, fizesse com que sejam, desculpa aí, irmãos, fizesse com que fosse mortos, melhor dizendo, a palavra é essa. Eu li aqui errado, desculpa aí. Fizesse com que fosses mortos todos os que não adorasse a imagem da besta. Tá vendo aí? Aqueles que não adorassem a imagem vai ser o que? Morto. Olha só. Veja bem, isso aqui é ordem mundial. Para quem diz, democracia, viva a democracia, não sei o que mais lá. Nesse tempo, viva a democracia já não vai existir mais. Acabou. Na verdade, as pessoas vão viver no cabresto desse governo aí, do anticristo. Entendeu? E diz assim o versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Tá vendo aí? Aqui, irmão, já está falando sobre o sinal. Nós estávamos falando sobre a imagem da besta. Agora nós estamos falando sobre o sinal. Aqui no versículo 16. O sinal que todos vão ter que receber. O sinal da besta na sua mão direita ou na testa. Olha só. E diz assim, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender
senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta ou o número do seu nome. Tá vendo aí? Olha só o que a palavra está dizendo. Veja bem aqui, ó, no versículo 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, tá vendo aí? Ninguém possa comprar ou vender, senão, tá vendo, ó? Senão aquele que tiver primeiro, o sinal ou o número da besta, ou o número do seu nome, tá vendo aí? Olha só aí. Então as pessoas só vai comprar, naquela época, comprar e vender se tiver esse sinal. Imagina aí. Então praticamente aqui não vai poder fazer nada. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender. Tá vendo? Então, praticamente a pessoa vai ficar inválido, sem poder fazer nada na terra. E aí no versículo de número 18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Olha, tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí, minha irmã? O número da besta. Então, a pessoa só vai poder fazer alguma coisa se a pessoa tiver este número. Realmente vai ser... Aí tá aí a marca da nova ordem mundial. Vai ser verdadeiramente a marca da nova ordem mundial. Aí sim. E quando é que vai acontecer isso? Irmão, de acordo com a Bíblia Sagrada, depois eu vou estar sempre fazendo estudos, inclusive sobre a questão do arrebatamento, sobre a grande tribulação, entendeu? E eu vou falar sobre isso mais aprofundado. Mas isso aí, eu já adiantando aqui para você, isso aí vai acontecer no período da grande tribulação. Vai ser no período da grande tribulação, no governo do anticristo, onde o anticristo vai governar juntamente com a besta. Nessa época aí vai ser uma única economia mundial, uma única religião mundial, um único governo mundial, entendeu? Um único. Então essa é a nova ordem mundial que vai acontecer. Mas isso aí vai acontecer no período da grande tribulação. Nessa época aí, os escolhidos, servos de Deus, os escolhidos, já não vão mais estar aqui na terra. Nessa época. Agora, tem um porém, tem pessoas que entendem que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Tem muitas pessoas que entendem assim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não tem lógica da igreja passar pela grande tribulação. Por quê que não tem lógica? Eu vou dizer. Se a salvação é pela graça do Senhor Jesus, então se a igreja vai passar pela grande tribulação,
a salvação já não vai ser mais pela graça. Por que que não vai ser pela graça? Porque aqueles que na época, no período da grande tribulação, que não aceitar a marca da besta, eles vão ser oprimidos, vão ser mortos, vão ser perseguidos. E aí? Então a salvação já não vai ser mais pela graça, vai ser pela dor. E aí agora? Então, quer dizer que o evangelho que era pela graça agora já vai ser pela dor? A salvação? Então tá errado, irmão, tá errado. Isso aí. Eu tenho várias teses que mostram que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Primeiro vem o arrebatamento e depois sim é que vem a grande tribulação. Agora tem pessoas que às vezes tentam usar algumas lógicas, que a igreja vai passar pela grande tribulação por causa disso. Irmão, vou dizer uma coisa. Se a igreja for passar pela grande tribulação, como muitos falam, a coisa vai ser feia. Porque nós vemos na grande tribulação em Apocalipse, inclusive eu vou, com o tempo, né, não sei quando, mas eu vou trazer aqui um estudo da palavra de Deus falando sobre a grande tribulação, o que vai acontecer na grande tribulação. Imagina aí, aquelas coisas que está registrado em Apocalipse que vai acontecer na grande tribulação. Meu irmão, se o servo de Deus, a serva de Deus estiver aqui, eles vão ser atingidos também, vão ser atingidos, porque tem pessoas que dizem, a igreja vai passar pela grande tribulação, mas só que Deus vai guardar os servos dele. Irmão, se for assim, está errado. Se for como muitos falam que Deus vai guardar, não tem como, irmão, não tem como. De acordo com a Bíblia ali, não tem como a igreja passar pela grande tribulação e não sofrer. Vai sofrer sim. Se ficar para a grande tribulação, a igreja vai sofrer. E tem uma coisa, e vai sofrer dobrado, porque além de vir os flagelos da grande tribulação, ainda vem também a perseguição do anticristo. E aí, você está preparado para enfrentar o anticristo? Ou preparado para encontrar com Cristo Jesus? Eu mesmo estou preparado para encontrar com Cristo Jesus. Amém? Deixe o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor nosso Deus. Amém? E desde já agradeço a oportunidade. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço e beijo no coração. Tchau, tchau. Já fui. Deixa o seu like aí no vídeo, que é muito bom para o canal. Amém?